Eu tô fazendo uma leitura coletiva de O Temor do Sábio, junto com a Dessa do Louca dos Livros e com a Maria Alice do Xícara Quente. Mas antes de chegar nesse calhamacinho aqui de mais de 900 páginas, eu tive que passar por esse aqui, que tem 650 e poucas páginas. E hoje eu vou falar pra você uma coisa que eu devia ter falado há muito tempo atrás, mas que eu não tinha falado porque eu não tinha lido esse livro aqui, que é por que você tem que parar tudo que você tá fazendo neste momento para ler O Nome do Vento. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá! Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Fartelli e este é o canal Menino que Lê. E é interessante porque eu resolvi fazer a leitura da série As Crônicas do Matador do Rei sem saber nada da história. Não procurei informação, não queria saber nada, eu queria pegar o livro e andar aí nas páginas dele, buscando entender um pouquinho mais sobre essa história, né? Eu sabia que o protagonista tinha um nome confuso, né? Estranho, difícil, diferente. Olha minha gata na caixinha de areia. Uma eternidade depois... Eu vou começar falando sobre a escrita do Patrick Rothfuss, sabe? Eu confio neste homem para escrever qualquer coisa. Ele tem uma escrita que ela é calma, você vai entendendo a história aos pouquinhos. Ele não escreve nada com rapidez, não cria cena de ação só pela cena de ação. E ele tem uma técnica narrativa que é muito interessante, porque esse primeiro livro aqui, ele chama A Crônica do Matador do Rei, Primeiro Dia, O Nome do Vento, né? E aí, ele se passa em dois tipos de narração diferentes. Tem a narração em terceira pessoa, que é a narração que acontece, digamos assim, no presente, né? Em que o coach, que é o futuro Kvolt, que ele agora tá ali numa estalagem, que ele é dono dessa estalagem, que ele encontra com um cronista e ele fala, eu preciso de 3 dias para contar a minha história para você. E nesse livro aqui é o dia 1, então ele vai contar durante um dia inteiro a história do passado dele. Quando ele começa a contar, né, e falar sobre essa história do passado dele, a narração passa para uma primeira pessoa. E é aí que a gente vai começar a ter um monte de detalhes, sabe? São colocados detalhes ali dentro da história que ele tem muito carinho por eles, assim. Ele pega esse detalhe no primeiro livro e expande ele no segundo e te explode a cabeça. Além de jogar um monte de easter eggs, né? Tem muitas teorias que podem ser feitas com esse livro aqui, que quando você chega no segundo livro, se você quer fazer mais teoria ainda, você fica doido e você quer realmente continuar lendo até o final, você não quer parar. O segundo motivo pelo qual eu acho que você deve ler este livro é a complexidade conceitual. Aqui, ele tem um mundo muito bem definido, com regras próprias, tem algumas flores, algumas plantas, algumas ervas, que são ervas que ele repete a todo momento sobre a existência delas, até para criar e dar veracidade a esse mundo. E é interessante as regras que ele criou, por exemplo, para magia, né? Dentro da magia, você pode ser mago, né? Ou o que ele chama aqui de arcanista, quando você estuda e entende essas ciências que existem. E uma delas é a ciência da nomeação, né? Que ele aprende os nomes das coisas. E quando você sabe o nome verdadeiro de alguma coisa, você pode convocar aquela coisa para te ajudar. E essa é a grande questão, né, da história no primeiro livro, que é a questão do nome do vento, né? Que ele tem como ícone ali o grande Taborlin, que sabia os nomes das coisas. E aí, ao longo da história, a gente vai entendendo como funciona essa regra. Para ele fazer uma simpatia, ele tem que tirar a energia de alguma coisa. Então, eu achei muito bem delineado, é muito quadradinho, sabe? E quando você vai lendo, você vai chegar em um momento que você começa a adivinhar, dentro das regras daquele mundo, coisas que podem vir a acontecer. Então, essa é a parte que eu acho mais legal, é quando você começa a trocar com a história, quando você começa a pegar os detalhes e se divertir mesmo lendo aquilo. Outra coisa que é legal é que essa história tem arcos narrativos muito bem definidos. No primeiro momento a gente vai conhecer o Kvolt com a família dele, né? Que ele é um Edenahu, que é meio que um cigano, então ele tá ali com a família dele. Aí acontece alguma coisa que separa ele da família dele e ele vai para Tarbian, né, que é a cidade onde ele vai viver sozinho e aprender sobre a vida. Em um determinado momento, tudo isso passa para a universidade, que é o lugar onde ele vai estudar e aprender, porque ele tem uma inteligência fora do comum. E esses arcos são muito redondinhos, porque chega no final, tem um outro arco também que é muito interessante, meio que tira você desse marasmo, assim, que parece que tá acontecendo, mas na verdade não tá, porque tudo é uma preparação para esse momento, e tudo é uma preparação para o segundo livro, fiquem com isso em mente, e te joga no meio de coisas mágicas que você não achava que seria possível num livro como esse. E por fim, o que eu acho que traz essa história para um patamar ainda mais alto, para ela ser mais
mais grandiosa ainda é o protagonista. O Kvolt é um excelente guia pela própria história. Às vezes você fica na dúvida e você pode tomar ele como um narrador não confiável, porque ele pode estar omitindo coisas do passado dele, né? Mas ao mesmo tempo ele está se abrindo com alguém, então você se sente impelido a confiar nele. E ele é o herói que não é herói. Que até hoje a gente não sabe muito bem o que ele fez, né, nesses 2 livros aqui, mas vai construindo o caminho para ele chegar na resposta de todas essas perguntas, né? Mas durante esses 2 livros, pelo menos, o que é interessante é ver como ele é muito inteligente e ao mesmo tempo muito ingênuo frente às coisas da própria vida. Ele se deixa levar por algumas coisas que tá escrito na cara ali, falando para ele, ó, não vai, ele vai. Mas ao mesmo tempo ele é um gênio. Então é muito interessante ver que ele pode ser bonzinho, né, ajudar uma pessoa na necessidade, mas ao mesmo tempo ele tramar e armar para que ele seja um grande nome conhecido ali na universidade e seja, de certa forma, temido pelos colegas por causa da inteligência e do poder dele. Gente, se depois dessas 4 dicas você não der pelo menos uma chance para esse livro aqui, eu não vou fazer nada, mas eu vou ficar um pouco triste, porque é uma história que eu gosto muito. E eu queria muito que vocês lessem. Quem sabe, ano que vem, 2021, eu não faça outra leitura coletiva e chame vocês, né? Vamos ver, porque eu vou ter que reler esse livro aqui quando for sair The Doors of Stone, que é a 3ª parte. Mas então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você que tá aqui, que assistiu esse vídeo, pedir que você se inscreva no canal, ative no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu desejo uma excelente semana para vocês, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.